Certo, então, boa tarde a todos. O meu nome é Felipe e, em nome da comissão organizadora da Semana Acadêmica da Engenharia Civil, eu dou boas-vindas a todos novamente ao evento Desmistificando a Gestão de Projetos. Um aviso, daí as dúvidas e as perguntas elas podem ser feitas pelo microfone, clicando no botão de levantar a mão, aí para o palestrante ficar sabendo que vocês querem tirar alguma dúvida, ou então pelo chat a qualquer momento da palestra, e aí perguntas ao final também vão ser respondidas, vão ter um horário para isso. Então, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante, o Diego Krieger. Ele é egresso do curso de Engenharia Elétrica da casa, ele é também formado pela URGS, e ele possui uma larga experiência com mais de 10 anos na área de gestão de projetos. Ele trabalhou já em diversas empresas de porte nacional e multinacionais. Então, com isso, eu passo a palavra ao nosso palestrante, Diego. Pessoal, é um privilégio estar com vocês aqui hoje e eu vou falar sobre um dos temas que eu mais gosto de falar, que é sobre projetos. E o Felipe deu uma ideia de o que eu sou, quem eu sou e o que eu fiz até agora, mas eu vou passar para vocês rapidinho aqui. Como disse o Felipe, eu sou oriundo da URGS como vocês. Eu passei pela Philip Morris do Brasil, lá em Santa Cruz do Sul. Depois eu fui trabalhar lá na CSN, em Volta Redonda. E depois eu fiz parte do programa de treineiros executivos da Oi, bem na época que a Oi estava fundindo com a Brasil Telecom, teve um monte de coisa interessante lá. Eu fui fazer parte da construção dessa outra empresa, que é a Siderúrgica do PCM, que foi uma empresa que foi construída do zero. E desde 2017 eu estou na PRG, na Berkeley Research Group, é uma consultoria americana, e eu presto suporte em gestão de projetos, de contratos e em litígios envolvendo obras de engenharia e outros assuntos envolvendo construção complexos. Para a gente falar especificamente do meu background, da minha história com projetos, né? O que eu posso contar para vocês? Eu fiz parte da implantação do Balanced Scorecard, do BSC, lá na CSN em 2008, que foi um projeto que envolveu todas as áreas da empresa. Eu era o responsável pela parte da operação de produção de aço, né? Depois, um projeto muito grande que eu fiz lá na Oi foi cadastro obrigatório de CPF nas linhas pré-pagas. Vocês já devem ter se cruzado com isso, ou na Oi ou em outras operadoras. Parece bobo, mas é uma coisa que tinha uma integração muito grande de vários call centers. Eu estava lá e eu era o responsável por esse projeto. Depois, como eu falei para vocês, teve a construção da CSP, a Siderúrgica do Pecém, é uma área de 560 hectares de área construída, mais de 300 mil metros cúbicos de concreto, só para vocês terem uma ideia. Então, é um projeto de quase 5,5 bilhões de dólares. E, mais recentemente, eu fui responsável pela gestão da reforma de uma termoelétrica aqui no Rio Grande do Sul, que custou aproximadamente 80 milhões de dólares. Também foi um projeto muito bacana. Certo? Dito isso, eu botei aqui que eu sou fundador da Krieger Co. É uma empresa de brincadeira que ela foi criada quando eu estava fazendo uma especialização em planejamento estratégico. E aí, como a gente tinha que fazer vários relatórios e PowerPoints, eu criei essa empresa de brincadeira. Ela não existe, tá? É só uma brincadeira para apresentar o material para vocês hoje, certo? Então vamos em frente. Eu vou começar, como toda boa prática de projeto, fazendo uma declaração de escopo do que a gente vai ver hoje, certo? Então, o que vocês podem esperar de hoje? Que a gente vai falar sobre os conceitos básicos de gestão de projeto. A gente vai falar sobre a aplicação dos conceitos na vida real, ou seja, aquilo que a gente faz mesmo, tanto em projetos corporativos como em projetos de engenharia. E a gente vai apresentar algumas certificações, não todas, e as diferenças principais entre elas, tá? Só que uma coisa muito importante em projetos, assim como na vida real, é a gente dizer o que a gente não vai fazer. E o que a gente não vai fazer? A gente não vai habilitar vocês a estarem prontos, fazer gestão de projetos quando saírem dessa 1h30. Isso é impossível. A gente também não vai falar especificamente, embora a gente possa responder algumas coisas sobre as provas de certificação. A gente tampouco vai esgotar os conceitos de PERT e CPM que a gente vai falar hoje sobre eles, mas muito pouco. E eu também não vim aqui fazer propaganda daquele ou método ou aquele sistema ou um método de gestão sobre o outro. A gente vai falar para vocês terem uma ideia e apresentar isso para vocês, para que vocês saibam aonde estão chegando conforme vocês vão sair da universidade, seja via estágio, seja depois da graduação mesmo. Certo? Então vamos começar. Eu parto do princípio, né, gente, que vocês entendem o conceito de projeto, né, que é uma soma de esforços para entregar um produto
ou um serviço único, né? E aí o produto e serviços têm essa noção meio misturada. Inclusive, outra parte muito importante da definição de projeto é que ele é um empreendimento que ele é comprimido, ou seja, ele tem as restrições de tempo e de orçamento, e várias vezes questões de qualidade também. Então, todos esses três fatores fazem parte da gestão boa de projetos. Então, como vocês bem sabem, porque vocês estudaram história para passar no vestibular, a gente tem projetos maravilhosos e grandiosos desde antes de Cristo. Tem a Pirâmide de Gizé, tem o Coliseu, e nada disso seria possível, de fato, se esse conceito de gestão de projetos não existisse desde aquela época. Então, bem ou mal, já existia gestão de cronograma, gestão de orçamento, gestão de recursos, certo? Então, isso não é moderno, por assim dizer. Só que os historiadores que pesquisam, né, e é muito legal que as pessoas pesquisam a história da gestão de projetos, eles estimam que essa gestão de projetos começou a ser profissionalizada, ou seja, tem uma cara de ciência, né, a partir dos anos 1910, que é quando esses dois caras, o Fayol e o Gantt, começaram a criar as disciplinas que ficam por trás, fundamentando a gestão de projetos, né? E a gente vai ver o Gantt depois é um cara muito importante, que ele tem o nome de uma das coisas mais bacanas que a gente vai ver em gestão de projetos. Só que, de verdade, e eu e o Felipe, a gente estava conversando outros dias sobre isso, é que o CPM, que é o método do caminho crítico, e o PERT, né, que é o Project Evaluation Review Technique, eles só começaram lá em perto de 1958, na época da Guerra Fria, em duas grandes frentes, né, que é o desenvolvimento de mísseis balísticos lá nos Estados Unidos e a construção de uma planta química de larga escala. Para a gente falar só dessas duas coisas, precisaria bastante tempo. Mas como o objetivo aqui é a gente falar sobre conceito, né, a gente vai não dar tanta ênfase nessas duas coisas, mas a gente vai falar das ferramentas e das coisas de um ponto de vista um pouco mais prático. Então, por que isso é importante? Vamos passar por um modelo genérico de gestão de projeto, tá? E, de novo, se eu estiver indo muito rápido, ou se vocês tiverem alguma dúvida, parem a gente e a gente dá uma atenção, certo? A gente tem a fase de conceitualização e iniciação. Várias vezes, quando vocês estiverem fora da universidade, ou mesmo dentro da universidade, vocês passaram por um momento que era o seguinte: tinha várias ideias, muitas pessoas querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que não há dinheiro ou recurso ou mesmo tempo para fazer todas elas simultaneamente, ou ainda paralelamente. Para isso, a gente precisa priorizar. Então, tem vários tipos de critérios de priorização. Eles são sociais, econômicos, e no fundo, via de regra, a gente vai ter um comitê de seleção, que é um grupo de pessoas, ou às vezes mesmo um indivíduo só, que vai decidir sobre qual projeto vai adiante ou não. E várias vezes a gente tem um formulário de abertura, que é a primeira ideia, é o conceito do projeto e como é que ele vai ir para frente, certo? Depois disso, a gente tem a definição e o planejamento do projeto propriamente dito. A gente vai passar por uma fase de orçamento e escopo. Essa palavra escopo, ela é muito importante. Eu não sei o quanto vocês são familiarizados com ela, porque quando eu estava na graduação, eu confesso para vocês que isso era meio abstrato para mim. Eu, como fiz engenharia elétrica, a gente acaba tendo muitas oportunidades de fazer vários projetos. Um amplificador, um controlador de velocidade, algum tipo de instrumento de medição, são coisas que são palpáveis e elas tomam um grande esforço, elas precisam ter um certo nível de planejamento e programação. Mal sabia eu que isso é um grande exercício de como definir um escopo e de como a gente acerta essa etapa do planejamento. Por quê? Quando a gente define as coisas muito bem, o que vai ser feito, a gente consegue otimizar os recursos para atingir aquele objetivo. Quando você ou coloca muita coisa ou pouca coisa, geralmente tem problemas. Outra coisa muito bacana que a gente vai falar um pouco mais na frente é que nessa fase a gente normalmente define a EAP, a estrutura analítica do projeto. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados, a gente vai passar bem rapidinho por isso. E é uma ferramenta extremamente útil. A gente precisaria de um bom tempo para fazer uns exercícios a respeito disso, mas é nessa fase que a gente começa a fazer. A gente começa a desenhar o cronograma e o Gantt chart. O Gantt chart, a gente vai falar sobre isso depois, mas o cronograma e o Gantt chart não é a mesma coisa.
Outra coisa muito importante é o plano de comunicação, ou seja, a partir daquele momento que o projeto está mais ou menos ativo, quem recebe o que e em que frequência é uma coisa muito importante. É aqui que vocês vão, aqueles que já têm algum chão em gestão de projetos, já devem ter ouvido no famigerado dashboard, que é um grande slide, normalmente, um slide que diz como é que está o cronograma, como é que está o orçamento, as principais informações. Geralmente, em engenharia, o plano de comunicação consiste nisso, certo? E, por último, e não menos importante, tem o gerenciamento de riscos. Isso aqui é a coisa mais mística de todas elas. A gente também precisaria de mais tempo para falar só disso. Mas esse aqui é, na minha experiência, uma das coisas que mais tem problemas na gestão de projetos. Todo mundo acha que sabe que está fazendo super bem e normalmente não está. Depois a gente vem na fase de lançamento e execução, ou seja, o projeto está vivo, ele foi para frente, ele está andando, e aí a gente começa a fazer os controles dos indicadores, dos KPIs, que são os Key Project ou Parameter Indexes, que são os indicadores-chave, que vão ser representativos daquilo que a gente está tentando controlar. A gente tem a gestão da qualidade. A gestão da qualidade, ela é meio etérea, assim, para projetos corporativos, quando a gente está falando de TI ou de coisas desse tipo, porque normalmente a qualidade é a qualidade final, a gente não tem tanta qualidade das partes. Agora, quando a gente fala de obra, de construção civil, principalmente, isso é muito mais importante, porque na construção de um pavilhão, de uma termoelétrica, ou mesmo de um prédio, você vai ter qualidade de concreto, você vai ter qualidade de montagem, qualidade da instalação elétrica, enfim, você tem 1000 quebras desse parâmetro de gestão da qualidade. E também a gente tem as previsões ou o famigerado forecast, porque todo gestor de projeto, o dono do projeto, ele quer saber, tá, e aí? Quando é que essa obra acaba? Quando é que esse projeto termina? Isso vem com a gestão, com a noção de previsibilidade, porque nós seres humanos, nós somos mal equipados para lidar com a noção do imprevisível. Então a gente sempre tenta controlar o resultado. Então, esses modelos de previsão, de forecast, por assim dizer, são muito importantes e fazem parte dessa fase do modelo de gestão de projetos. Tem aqui também a questão de performance e controle, né? Conforme o projeto vai se aproximando do final, a gente começa a ver os objetivos que a gente traçou para aquele projeto estão sendo alcançados, mais ainda, a qualidade das entregas, porque tem a entrega intermediária, como a gente estava falando, a questão de edificação, ela é muito mais clara, a gente está falando das armações, das ferragens, das estruturas, do concreto propriamente dito, mas aí a gente começa a passar para um outro estágio, que é o andar, o apartamento, o bloco. Então você começa a acompanhar isso de uma maneira mais macro e tem a gestão do esforço e do custo, né? Ou seja, os recursos que eu supus que eu empregaria naquela fase já foram consumidos, eu estou precisando de mais recursos, eu gastei menos, ou seja, eu orcei com uma gordura muito grande. E aí, por último, tem a gestão da performance global, que é como a gente está performando nessas 3 dimensões que eu tinha falado antes, que é a qualidade, o custo e o tempo. E, por fim, a gente tem o encerramento. A gente vai falar especificamente disso sobre a lista de pendências, que é a tal da punch list. Via de regra, a boa prática recomenda que a gente tenha um termo de encerramento do projeto e a gente tenha também a fase de lições aprendidas. Aqui tem uma coisa muito importante. Quando eu me importava bem mais com metodologia de gestão de projeto e eu tinha bem menos experiência em gerir obras grandes e projetos desse tipo, eu sempre ia nos fóruns, né, e nos workshops do PMI, que é o Project Management Institute, e aí sempre tinha os cases de sucesso, ou seja, os casos de projetos super bem-sucedidos e que tinham sido fantásticos e tinham tido resultados maravilhosos. Algumas coisas que eu notei nesses anos todos que eu trabalho com isso é que ninguém gosta de contar a derrota. A derrota não vende, né? A derrota não conta uma boa história. Mas sabe o que que eu, como gestor de projeto, aprendi ao mesmo tempo? É que a derrota é a ferramenta de aprendizado mais valiosa que a gente tem. Porque o sucesso, ele raramente conta aquilo que a gente passou de trabalho, aquilo que a gente teve que empreender muito esforço para consertar.
ou ainda para superar e que surgiu com uma dificuldade quase intransponível. Então, o que eu gosto mesmo de saber quando alguém vai falar de projeto assim, cara, onde é que pegou? Onde é que as pessoas pensaram, daqui a gente não vai passar? É ali que está o aprendizado, é ali que está a riqueza. Então, sempre que alguém vem me falar de case de sucesso, eu não dou muita importância, porque dificilmente vai ter uma coisa muito boa ali. Eu gostaria de saber que as pessoas fossem sinceras no sentido de dizer, cara, eu tive muita dificuldade. E é aí que tem aprendizado real mesmo. Vamos em frente. Ninguém me parou ainda, né? Então a gente vai tocar o barco. Então, se alguém aqui já fez algum curso de gestão de projetos, certamente ouviu falar no PMI, que é o Project Management Institute. Eles têm vários capítulos no Brasil e no Rio Grande do Sul não é diferente. E hoje, né, no mundo, tem mais de 1 milhão de pessoas certificadas como PMPs, que são os Project Management Professionals. Junto com isso, a gente tem o pessoal da Prince2, que é o Projects in Controlled Environments, que é uma certificação que ela não é sucessória, ela não tem uma sequência com PMI, são instituições que certificam isso de maneiras separadas, né? Ela também tem aproximadamente mais de 1 milhão de praticantes certificados. E temos também uma metodologia que é muito característica aos sistemas de TI e hoje tem ganhado cada vez mais espaço nos projetos corporativos, ou seja, aqueles que não são especificamente de engenharia, né? Então tem cada vez ganhado mais espaço essa metodologia que é a metodologia Scrum, ou você já deve ter ouvido esse outro nome que é a tal da Agile. Qual a diferença? A gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Só que quando você não está inserido no contexto e você olha isso, certamente, eu acho que isso aqui é o que acontece. Meu Deus, para onde eu corro? Ou como dizem os mineiros, onde eu tô, onde eu vou. Fica calmo. A gente vai falar sobre isso agora. Mas antes da gente passar para o próximo estágio, eu queria ver com vocês alguns conceitos que são muito bacanas e muito importantes. Então, o primeiro deles, para quem já conhece, massa. Para quem ainda não viu, vamos falar dele. A curva S, né? Ela mostra basicamente todos os recursos de um projeto. E se eles forem bem planejados, eles vão ter uma curva em relação ao tempo que tem essa forma de S aqui que a gente está vendo. Ela tem uma aceleração bem forte no meio e ela vai ter um dispêndio bem mais lento e gradual no fim. Normalmente a gente vê isso em construção especificamente colocado para orçamento, para dinheiro. Mas na prática ela se aplica em todos os recursos. Outra coisa que a gente sempre vê, o cronograma de barras, Gantt chart, ou o gráfico de Gantt, que certamente a maior parte de vocês já viu alguma vez na vida, né? Que, como eu disse, é o diagrama de barras. E ele é muito útil como ferramenta de visualização, mas ele não é o cronograma. Ele é uma representação gráfica de um cronograma. Porque, para ele ser um cronograma, na prática, ele precisa ter relações de começo e fim. E sem isso, ele é só uma tabela e ele tem uma visualização mais bacaninha para vocês entenderem o que está acontecendo no projeto. Mas aí vai ter alguém aqui que já mexeu no Project ou qualquer outro programa de gestão de projetos, vai dizer assim, mas Diego, quando eu estava lá na minha empresa, eu comecei a mexer no Project e aí a gente foi colocando lá e aí foi isso que saiu. E aí me disseram que isso era o cronograma. Tá errado? Não, não tá errado. Porque que acontece? O Microsoft, o MS Project, ele usa aquela interface do Gantt porque ela é ótima para fazer um cronograma. E toda vez que você entra com uma tarefa lá, ela vai te perguntar qual é a relação da atividade 1 com a atividade 2. Se ela é fim para o começo, se ela tem começo simultâneo, se ela precisa esperar o fim de outra atividade. Então, todas essas restrições, com as datas e os planejamentos das atividades, isso é o que compõe o cronograma. Sem as relações entre atividades, você não tem um cronograma, você tem uma visualização desse diagrama de barras. Mais alguns conceitos bacanas que a gente precisa conhecer, né? Linha de base. Esse é um conceito meio escorregadio. Quem já vive em projeto deve se lembrar de ter passado pela seguinte situação. Tal atividade atrasou, e aí o camarada vai lá e
reprograma a atividade, certo? E aí, como ele reprogramou a atividade, não tem atraso. Isso não é verdade. Porque a linha de base só pode ser alterada com o de acordo de todas as pessoas que estão envolvidas no projeto. E ela é a comparação para a gente saber se aquela atividade ou aquele recurso está sendo despendido conforme aquilo que tinha sido planejado. Ah, mas eu reprogramei a atividade, então a gente muda a linha de base. Não. Linha de base não é alterada com reprogramação de atividade. Isso é muito importante. E aqui tem a famigerada EAP ou WBS. É a mesma coisa, tá? Só que um nome é em português e o outro nome em inglês. Então, estrutura analítica de projeto ou Work Breakdown Structure é a mesma coisa. Todos vocês certamente já viram uma coisa desse tipo. Estou errado? Se alguém não ouviu, se alguém não faz ideia do que eu estou falando, manda aí no chat para a gente saber que de repente a gente dá uma esmiuçada a mais, certo? Só que o que eu gostaria de falar para vocês, que vocês, a maior parte de vocês certamente não foi exposto, é que tem outras WBS. Como assim? Normalmente, o que você vê lá no projeto é a PBS, que é a Physical Breakdown Structure, que normalmente faz referência à estrutura física de uma unidade. Ou seja, falando do edifício aqui, você vai ver serviços, infra, superestrutura, instalação, serviços complementares, e elétrica, hidráulica, enfim. Isso aqui é a estrutura física do projeto. Mas a estrutura financeira, que é a outra, a FBS que eu coloquei, a Financial Breakdown Structure, não necessariamente ela encaixa um para um. Alguns softwares, como por exemplo o Primavera P6, eles têm essas duas estruturas separadas, e aí para a gente fazer o controle do dispêndio, a gente precisa fazer essa interconexão das coisas que estão na PBS com a FBS. Às vezes você tem ainda outras subdivisões que a gente não vai nem abordar, porque essas são as mais importantes. Todas elas entram no cronograma, porque o cronograma bem feito, e isso é particularmente importante em megaprojeto, ele vai controlar os recursos, e os recursos a gente aí entra em tempo e dinheiro. Tá, mas é só tempo e dinheiro? Não. Tem coisas que são indiretamente um ao outro, como por exemplo, horas de máquina. Se no seu orçamento você tinha, por exemplo, 200 horas de máquina de terraplanagem, e aí na sua primeira semana você gasta 100, você vai olhar nossa curva de planejamento, estamos ferrados aqui. Então, esse é um dos usos que a gente tem para a curva S, né? A gente fazendo essa amarração de todos os conceitos e como é que eles se manifestam na vida real. Tá, Diego, mas quando eu estava fazendo meu curso de gestão de projeto, eu estava falando do projeto da festa de aniversário e aí esse tipo de coisa não aparecia. Essa é a principal crítica que eu, Diego, faço em relação ao método tradicional de ensino e gestão de projeto. E essa é uma discussão que a gente estava tendo, eu e Felipe, outro dia. Por quê? A maior parte dos professores que vão ensinar vocês gestão de projetos são pessoas que são oriundas do setor de tecnologia da informação, que lidam com coisas que não são tão intensivas em recursos que não sejam humanos. Ou seja, a gente dificilmente vai falar em horas de máquina, a gente dificilmente vai falar em quantidade ou toneladas de estrutura metálica, a gente dificilmente vai falar em quantidade de concreto. Então, o ensino de gestão de projeto, ele falha muito em preparar vocês para lidarem com os problemas de vida real da engenharia. Não obstante, isso não significa que vocês não devem estudar, não devem aprender. Só... Oi? Só o seguinte, também tem que levar em consideração que quando a gente está lidando com o concreto tem o comportamento dele e o tempo dele para ele ficar pronto para ele poder Exato, ser utilizado. exato. Então, já pensou, você, meu caro colega que está aqui hoje assistindo essa palestra do Diego, você vai fazer o cronograma, porque deixaram você a cargo de fazer o cronograma da sua obra. E aí você coloca assim, cura do concreto da laje do primeiro nível. E você não coloca direito o tempo de cura. O que que vai acontecer com o seu cronograma? Ou pior, você replicou o tempo errado para todas as lajes de todos os níveis. O que que vai acontecer com o seu cronograma? É exatamente isso, certo? Então, isso é a vida real. É como gestão de projetos atrapalha
ou ajuda a sua vida quando você vai para o canteiro de obra. Então, aqui que vem a parte legal, a parte que eu gosto. Na hora do vamos ver o que nós faz. Então, sinceramente, esse escopo, ele é, se não a principal, uma das principais causas de falha em todos os projetos. Ou a gente cria ele muito pequeno, ou a gente cria ele muito grande. Quando a gente cria ele muito pequeno, ele vai demandar muito ajuste depois, e isso nunca é bom. E, da mesma forma, você criar um projeto que ele é muito grande, ou seja, ele tem uma capacidade ociosa ou excessiva muito grande, ele vai afundar o seu negócio. Porque imagina o seguinte, você foi dada a missão para você de você planejar uma fábrica de telefones, por exemplo. Aí você recebeu uma grana para dimensionar uma fábrica de telefones aqui no Brasil. E aí você tem uma estimativa do mercado lá e você estima, não, eu vou fabricar 1 milhão de telefones por ano. Aí você pensa assim, não, mas e se o mercado bombar? E se eu mandar muito bem? Eu vou fazer essa fábrica, na verdade, para 2 milhões. Porque aí eu tenho uma margem de segurança. Só que acontece, lá no ano 5 da sua fábrica, você não chegou nem perto de 1 milhão. Você tem aproximadamente 1 milhão de unidades de capacidade ociosa. O que o pessoal que é dono do dinheiro vai fazer com você? Acho que isso não vai ficar muito bem, né? Da mesma forma, se você estava imaginando que ia precisar 1 milhão e fez 500 mil apenas, pode ser que você se enrole. Por quê? Várias vezes as decisões de fazer um projeto elas não são escaláveis. O que eu quero dizer com isso? Quando você toma a decisão de fazer só 500 mil ao invés de 1 milhão, não necessariamente você tem acesso a linha de recursos para fazer uma expansão, ou pior ainda, você não tem capacidade no site, ou seja, naquele local fisicamente, de expandir aquela sua unidade. Então, por isso que a gente fala hoje, em gestão de projeto de capital, principalmente, em modularidade, ou seja, a capacidade de eu rapidamente ajustar uma decisão e aumentar ou desescalar, muitas vezes, no meio do projeto. Porque, via de regra, a gente precisa de alguma flexibilidade, porque, como vocês devem estar imaginando, vamos pegar o cenário de hoje. Imagina que você, em 2019, toma uma decisão, vamos fazer uma fábrica de carro no Brasil. Porque, poxa, o mercado está super aquecido, todo mundo está comprando. Aqui no Brasil, o brasileiro é louco por carro. E aí, nós vamos poder botar uma margem bacana, vai ser um ótimo negócio, com um ótimo retorno no investimento. O que acontece em 2020? Deu Covid. Não só as premissas de mercado que você orçou em 2019 já não valem mais, como também o preço que você tinha orçado para essa obra explodiu, porque o preço do concreto explodiu, o preço do aço explodiu, e agora? Como é que você faz? Pois é por isso que você vai ver muita gente falindo, muita gente quebrando. E aí isso volta naquele negócio de análise de risco que a gente tinha falado lá no começo, né? Então, análise de risco é importante. Moral da história, é fundamental que quando a gente vá ou vai fazer uma determinação do escopo, um desenho do escopo, que as pessoas que mais entendem do negócio estejam presentes e elas equacionem muito bem o problema, da forma mais detalhada possível. Por quê? É isso que vai fazer o escopo ser bem sucedido ou não. O orçamento. O orçamento é outro negócio muito interessante. Se alguém já passou pela seguinte experiência, conta para nós aí no chat e a gente conversa também. Vocês já viram algum projeto que o camarada já sabia que tinha menos dinheiro para fazer e mesmo assim foi adiante? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês na vida de vocês. Quer ver um exemplo bacana? Eu acho que hoje em dia talvez nem tanto, mas na nossa época, Felipe, certamente. O camarada pega os amigos e vai para a Guarda do Embaú, vai para o Rosa. Então ele mais ou menos sabe que essa viagem custa. Eu vou chutar o valor muito errado aqui, porque a minha noção é de 15 anos atrás, vai. O camarada sabe que essa viagem vai demandar uns R$ 300. O cara sai levando 200. O que vocês acham que aconteceu no meio do caminho? O camarada teria que pedir dinheiro emprestado para alguém, mas nem sempre vai ter isso, certo? Então, todos os projetos que estouraram o orçamento, eles necessariamente tinham um dos seguintes problemas. Ou o escopo foi desenhado errado, ou alguém tinha um interesse em fazer um orçamento menor do que era de verdade, para aquele projeto simplesmente passar.
Um caso muito famoso, eu não sei se vocês já estudaram, é o do Sydney Opera House. Alguém conhece a história? Eu vou dar 1 minuto para alguém, 30 segundos para alguém dizer que conhece a história. Tá bom. Eu vou assumir que ninguém conhece a história. Felipe, se alguém se manifestar, me avisa, tá? É, o Sydney Opera House é uma construção muito famosa lá na cidade de Sydney, como diz o próprio nome, né? E na época, eu acredito que você já deve ter estudado, foi uma construção revolucionária. Eles precisaram desenvolver técnicas numéricas para calcular a, as estruturas que estão lá hoje, certo? Mas quando ele foi aprovado, assim como o Brasil, os projetos que são custeados por verbas estatais, eles precisam passar por uma aprovação estatal. É a mesma burocracia que aqui? Não, mas é muito parecida. E o que aconteceu? O camarada que tinha interesse que aquele projeto passasse, ele forçou a barra. E, embora ele soubesse que aquele dinheiro que ele estava aprovando no Congresso da Austrália não fosse suficiente, o que ele fez? Ele disse: não, isso aqui é uma estimativa preliminar, nós vamos colocar ele adiante. E aí, foi adiante, só que a obra chegou no primeiro ano e já não tinha mais dinheiro. E, infelizmente, foi uma obra que foi sendo orçamento remendado, 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 remendado. E no final ela chegou custando quase 15 vezes o orçamento original. Caramba! Será que nos anos 50, nos 60, as pessoas não sabiam fazer gestão de projeto? Não, a gente já viu que isso não é verdade. Então o que aconteceu foi o seguinte: tinha agenda, tinha gente que tinha interesse em fazer com que esse projeto passasse, mesmo sem orçamento adequado. E isso é uma coisa que vocês vão se deparar com várias vezes. Terceira e coisa muito importante que a gente precisa aprender a fazer quando trabalhar com projeto: cronograma. Vocês certamente sabem dizer uma obra ou um projeto que furou, provavelmente em muito, as expectativas de entrega. Vamos falar do exemplo aqui de Porto Alegre, aquele túnel, a trincheira da Ceará, que, se eu não me engano, alguém me corrige se eu estiver equivocado, estourou o prazo em quase 10 anos. Né? É uma coisa incrível, que era para ter ficado pronto antes da Copa, para ficar pronto recentemente. Né? Então, será que as pessoas que fizeram o cronograma dessa obra não tinham a menor ideia do que elas estavam fazendo? Será que elas simplesmente digitaram números aleatórios na duração da atividade? Será que elas colocaram os vínculos todos errados? Ou será que ele foi feito para agradar alguém ou acomodar alguma agenda? Ou ainda, será que esse projeto não encontrou problemas que estavam lá, mas na análise de risco as pessoas simplesmente ignoraram que aquilo podia ser um problema? As duas coisas podem acontecer. Então, a gente precisa sempre ter isso em mente quando vai fazer um cronograma. O que tem de risco atrelado a essa atividade? Estou sendo otimista? O que tem envolvido de risco em programar essa atividade nessa época? Outro projeto que eu acho muito interessante, e há um tempo atrás, quando a gente estava trocando experiências na AACE, que é a Associação de Avanço para Engenharia de Custo, os construtores da arena lá do Amazonas estavam falando. Todo mundo lembra da Copa de 2014, né? Então eu não vou nem entrar no mérito se a gente precisa ou precisava ter uma arena de futebol com capacidade de FIFA lá no Amazonas. Isso está para além da discussão aqui. Mas fato é que eu estava vendo os construtores num evento e eles estavam falando assim: ah, porque quando a gente chegou lá em Manaus e a gente foi construir a arena, a gente pegou um problemão com chuva. E, poxa, aí não deu para manter o cronograma, porque, caramba, a chuva não impedia a gente de içar a estrutura, de curar o concreto e coisas assim. Aí eu fiquei pensando comigo, cá com os meus botões. O camarada é de uma das maiores construtoras do Brasil e tem experiência não só no Amazonas, mas no mundo, certo? A gente constrói no Amazonas, e mais especificamente em Manaus, há mais de 50 anos, com obras relativamente grandes. Aí você vai me dizer que o camarada foi lá programar esse cronograma e não sabia que ia chover na época que chove em Manaus? Tem absolutamente zero chances disso ter acontecido. Novamente, é aquilo que a gente estava falando no ponto anterior. Será que esse cronograma foi feito para agradar alguém ou ainda acomodar uma agenda? Então, essa é a segunda coisa que a gente sempre tem que olhar com muita desconfiança quando a gente vê que uma obra estourou o prazo.
E por último, e não menos importante, aquilo que eu já venho falando, gestão de risco. Há um tempo atrás eu fiz um benchmark pela consultoria sobre como é que são as práticas de gestão de risco ao redor do mundo, em particular a determinação de contingência em orçamento. A gente não vai falar muito sobre contingência hoje, porque é uma coisa para além do ponto, é uma parte bem específica, bem nichada de gestão de projeto, certo? E o que eu posso dizer para vocês é que nesse benchmark que a gente fez, ela é certamente uma das áreas mais fracas, se não a mais fraca no Brasil, hoje, certo? Eu tenho a impressão, isso é a minha experiência, tá? Que, porque isso é intimamente ligado com estatística, isso acaba caindo meio no misticismo, sabe? Meu Deus, probabilidade, pesquisa, Bolsonaro, coisas assim. Mas não é, sabe? Esse assunto de probabilidade estatística, ele é muito sério e, para quem tem alguma experiência nisso, não é suficiente a gente ter um risk register. Aí eu peço perdão porque eu não sabia uma palavra melhor em português para isso. E o que é o Risk Register, para aqueles que não são tão familiarizados? É como se fosse uma grande planilha de Excel. A gente coloca assim: existe probabilidade de chover durante a estação do inverno em Manaus. E aí você coloca assim: qual a probabilidade? Altíssimo. Qual a consequência? A consequência é que a gente vai ter que parar as atividades de construção durante esse intervalo. Qual a projeção do impacto? E aí você equaciona isso e traz isso para dentro do cronograma e do orçamento, certo? Então, você só ter uma planilha que elenca os problemas e não endereça, não é o suficiente. Porque risco sem plano de ação e sem solução, que é mais importante, ele é só um pedaço de papel. E, falando sobre pedaço de papel, isso nos traz um problema crucial. É o seguinte: gestão de projeto não faz milagre. Se a cultura da empresa onde você está inserido não funciona, isso aqui é só mais burocracia. Isso é uma coisa que não resolve absolutamente nada. Você ter termo de abertura de projeto, você ter um cronograma, orçamento, curva S, tudo muito bonitinho, você tem uma estrutura de reporte, dashboard maravilhoso. Se no fim do dia a cultura da empresa não é voltada para fazer as coisas funcionarem, você só tem um monte de papel que não resolve problema nenhum. Você ainda vai ter obra atrasada, você vai ter cronograma furado e você vai ter orçamento estourado. Diego. Isso aí. Aí a gente fez tudo isso e como é que a gente evita que a coisa vá pro buraco, que a coisa falhe, porque tudo tá te empurrando pro lado errado. Exatamente. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Segura aí. Então, nesse contexto maravilhoso e caótico de projetos, que eu só falei de problemas, só falei de coisas incríveis e nem tão incríveis assim, né? A gente tem todas essas certificações que eu falei antes, lá. A PMI, né? O PMP do PMI, a Prince2 e o Agile Scrum. Então, eu decidi mostrar para vocês como é que são esses três grandes blocos de projetos. A gente tem a parte de engenharia, que é uma coisa mais familiar para nós engenheiros. Tem a parte de TI, que alguns de vocês talvez já tenham trabalhado ou estejam trabalhando com, principalmente na parte de estruturação de bases de dados e coisas desse tipo. E tem os projetos administrativos, que são alguns daqueles que eu citei, que é, por exemplo, fazer uma mudança de cadastro, ou uma mudança de estrutura na empresa, certo? Então eu aproveitei para mostrar para vocês aqui como é que essas coisas interagem, qual é a intersecção entre essas três coisas. Então, obviamente, no centro de todas elas, e é uma metodologia que serve para essencialmente qualquer coisa, é a PMP do PMBOK, lá do PMB, do PMI, que é o Project Management Institute. Ele tem um framework, né, esse modelo de gestão muito abrangente, e ele foi pensado em múltiplas indústrias. Então, por isso, sim, ele é a mais coringa de todas, não tem a menor dúvida, né? A gente vai comparar isso com o Prince2, que é um modelo de gestão, um framework, né, muito voltado para cronogramas e ambientes bem complexos. E ele também tem uma gestão de processos muito voltada para esse controle de documentação, que atua muito bem nessa interface de engenharia e TI. E aí, por último, a gente vai ter o Agile e o Scrum. Aqui a gente não vai falar muito especificamente sobre isso, mas é para dar essa diferenciada entre as coisas, né? Ele é uma metodologia ágil, né, para ser mais rápida, né? Ou seja, tem um pouco menos de burocracia e ela é voltada para a entrega otimizada, ou seja, a entrega mais rápida, da melhor forma possível, do MVP. E aí o MVP, para aqueles que são familiarizados com os esportes americanos, MVP não é o most
valuable player, é o minimum viable product, é o produto mínimo viável, né? Então, qual é a ideia? É a gente estruturar as atividades do projeto para que aquele produto mínimo viável, né, seja entregue no menor tempo possível. E aí que a gente tem um controle de documentação e mudança de escopo bem menor, comparado com os outros frameworks. E a ideia é a gente criar um ambiente e um time, uma cultura que gerencie as mudanças de uma maneira mais rápida, que responda mais rápida a essas questões de mudanças e consiga, assim, entregar as coisas de uma maneira mais rápida. Essa ruptura de conceito de controle de gestão, de alteração, não que não exista, tá? É só diferente o foco, certo? Mas ela cabe muito bem na área de TI. Só que na engenharia isso não dá muito certo. Porque vocês imaginam a gente focar na mínima laje viável? A gente, de certa forma, faz isso. Só que quando você acaba focando na coisa que é a mínima possível, o seu foco pode acabar indo para a direção errada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa que a estrutura funcione, que o prédio funcione. A gente precisa ter as margens de segurança, a gente precisa ter muita segurança quando a gente fala de engenharia. Porque a gente não tem muita chance de errar. Em TI, tipo, quando a gente fala, por exemplo, na estrutura bancária e pagamento, óbvio que a gente tem bem menos margem de erro. Só que não é tão catastrófico, né? Se vocês calcularem uma estrutura errada e ela desmoronar, vocês vão responder criminalmente, vai ser um inferno. Porque o CREA, a gente estava falando outro dia, o CREA não passa pano para vocês não, viu? Se vocês fizerem coisa errada, vocês vão se enrascar. Então, coisas que eu aprendi, eu espero que vocês também tenham sido ensinados. Nunca assinem RT sem saber o que vocês estão assinando. Então, como engenharia tem uma responsabilidade civil muito séria, eu acredito, e a minha impressão pessoal, o contato que eu tive com essas metodologias, que a Agile e o Scrum não funciona muito bem para nós engenheiros, certo? Então, o Felipe estava me perguntando antes, e como é que a gente faz quando tudo vai nos levar para o lado do buraco, quando tudo parece que vai dar errado? Então, a gente precisa ficar atento aos sinais, certo? Então, quais são os sinais de que a coisa vai afundar, de que a coisa vai dar errado? Cobrança excessiva dos indicadores sem suporte nenhum. Para quem já teve alguma experiência com projetinho, alguém certamente já teve a seguinte experiência. Segunda semana está com a atividade atrasada. Aqueles que fazem projetos em aula, em disciplinas da universidade, certamente vão se relacionar. Por algum motivo, você teve um desvio de cronograma, certo? Então, você tinha que entregar uma lista de exercícios e aí você não conseguiu fazer aquela pequena parcela, por exemplo, de um projeto de edificações ou de estradas, certo? Você tinha que mostrar uma certa parte do projeto e não conseguiu. E aí o professor falou assim, poxa, mas vem cá, tu não conseguiu fazer isso? Isso é um absurdo, tá atrasado, você vai rodar. E, enfim, começa a aloprar você, só que ele te ofereceu zero suporte. Ou seja, ele não te perguntou por que você tem um problema. Você precisa de mais recursos para conseguir concluir a atividade? Óbvio que quando a gente fala do meio acadêmico, isso não é tão verdadeiro, porque afinal de contas, você fica pensando assim, tá, mas o professor não vai me dar mais prazo para fazer uma atividade? Provavelmente não. Mas na vida real, se tivesse acontecendo isso numa obra, num prédio, as pessoas que estão lá liderando o projeto deviam se perguntar: vem cá, os recursos que você precisava para executar a atividade chegaram? Você teve algum imprevisto que não estava colocado no cronograma? Teve alguma coisa que se materializou que você não estava prevendo? Todas essas coisas vão influenciar diretamente no resultado do projeto. Então, quando começam a te cobrar, mas não te dão nenhum suporte, esse é um sinal bem crítico de que o projeto vai dar errado. Sabe por quê? Cara, muitas vezes falta uma conexão da expectativa com a realidade, ou seja, o camarada quer que você entregue, independente se houve chuva, independente se o material está no canteiro, independente se o peão foi lá trabalhar, ou seja, tem um ditado que a gente costuma ouvir, né? Eu não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo. Isso muitas vezes acontece. E sabe o que acontece quando esse tipo de coisa
está no mesmo projeto, você acaba tendo uma cultura de mentirosos. Porque quando o camarada sabe que vai ser punido por falar a verdade, quando o camarada sabe que se ele disser, então, o projeto está atrasado e o gato subiu no telhado, ele vai tomar um pênalti, o que acontece? Ele mente. Ele começa a dizer assim, o cronograma está super ok, tá tudo no prazo, tá tudo show. Até que chega uma hora que não dá mais para mentir, e aí o Deus nos acuda e seja o que Deus quiser. Outra coisa, lembra aquilo que a gente estava falando do escopo, da colocação do escopo? Então, quando o escopo ele é muito pequeno, quando está óbvio que a necessidade é muito maior, geralmente esse tipo de coisa acontece. Então, por exemplo, vou contar para vocês experiências que eu tive. Quando eu trabalhava lá na Oi, a gente tinha um orçamento para fazer mudança de processo em call center, certo? Quando incorporou a Brasil Telecom e a Oi, houve essa fusão, de fato, as pessoas pensaram que o mesmo dinheiro dava para absorver essa mudança logo que houve essa virada de chave. Só que o que foi seriamente mal dimensionado foi o fato de que muitas pessoas iam ficar com dúvidas. Vem cá, mudou a operadora, o que acontece comigo? Ah, o sinal não está funcionando aqui, quem é que eu ligo? Então teve um monte de dúvida que as pessoas equacionaram muito mal. Então estava meio óbvio que ia acontecer esse tipo de coisa, certo? Ou seja, as pessoas mais ou menos sabiam que precisava muito mais dinheiro para realizar aquela atividade. Só que não tinha de onde tirar e as pessoas queriam aprovar o projeto mesmo assim. Então, foi daquele jeito. Para a surpresa e espanto de 0 pessoas, teve problemas. Outra coisa que é um sinal muito crítico, e aí eu digo isso, que é um projeto um problema que eu vivi lá na CSP, que foi o seguinte: quando o projeto foi orçado, lá no começo, ele tinha um dinheiro X, certo? E aí, para ele passar no conselho de administração das empresas que eram sócias, eles disseram: então, nós vamos levar dinheiro X para o projeto, que era exatamente aquilo que estava orçado para fazer a obra. Sabe qual é o problema disso? Que, não podia acontecer absolutamente nada de errado. Absolutamente nada de errado durante a vida do projeto. Qual a probabilidade disso acontecer? Muito pequena. E mesmo assim, para pedir esse dinheiro X, não foi fácil, porque as pessoas que estavam nos conselhos de administração daquelas entidades disseram assim: tá, mas esse dinheiro aí é muito grande, é muito mais daquilo que eu quero pagar. Esse dinheiro aí, ele é muito além daquilo que meu plano de negócios tinha. Ou seja, as pessoas não estavam querendo de verdade bancar o projeto, sabe o que eu quero dizer? Ou seja, eu estou sendo pressionado a fazer o projeto, mas ele foi feito. E, especificamente nessa experiência em particular, o que aconteceu? Vocês acham que o dinheiro que estava orçado, que estava justinho assim, deu para terminar o projeto? Sim ou não? Não, não deu. E cada vez que alguém tinha que pedir mais dinheiro, sempre era um ajoelhar no milho para ver o que acontece. Horrível, horrível. Então, se já está passando dificuldade de aprovar o orçamento já no começo, pode saber que você vai ter muito problema depois e ou no final. E por último, uma das coisas que eu vivi como gerente de projetos é quando o gerente do projeto leva a culpa por todo e qualquer problema. Então, por exemplo, se o cronograma saiu do prazo, a culpa é do gerente de projeto. Oi? E o que aconteceu com quem não aprovou o orçamento? O que aconteceu com o empreiteiro que não estava lá no dia para fazer a concretagem da laje no dia que foi combinado? Então, tem muitos problemas que fogem da alçada do gerente de projeto. Mas quando o gerente de projeto leva a culpa por tudo, pode saber que esse projeto vai dar errado. E aqui a gente vai chegar mais ou menos no final do conteúdo de hoje, porque eu quero deixar um tempo para vocês fazerem perguntas, certo? Tem um glossário de coisas que eu acho muito importantes para vocês que vão trabalhar com engenharia, espero eu, para vocês saberem.
Então, engenharia básica é engenharia detalhada. Quando a gente fala disso, parece um nome meio óbvio, né? Eu imagino que vocês chegassem numa sala de reunião e o camarada começa a falar: não, porque a gente fez a engenharia básica, vocês vão conseguir fazer alguma abstração para chegar em que significa isso, né? Então, na prática, o que é? São esses cálculos e estimativas preliminares, né? Muitas vezes paramétricos, ou seja, para tantos metros cúbicos eu vou precisar de tantas betoneiras, essas coisas nesse sentido, né? E muitas vezes a gente vai gastar algum dinheiro, vai investir algum dinheiro em fazer sondagem e estudo geotécnico para guiar essas estimativas paramétricas, né? E aí você pensa assim, tá, Diego, mas se eu faço sondagem e estudo geotécnico, não parece tão básico, parece uma coisa com cara detalhada. Veja só, não é tão básico assim, né? E a engenharia detalhada é aquilo que vocês já sabem, né? É aquilo que é a definitiva, aquilo que vai ser mandado para o canteiro, para o camarada construir a estrutura que vocês estão falando. Tem outra coisa que alguns de vocês, principalmente aqueles que forem trabalhar na área de mineração e provavelmente na área petroquímica, também vão ouvir falar, que é a tal da FEL. Ela é a metodologia proprietária de uma empresa, vamos dizer assim, uma organização, que é o IPA, o Independent Project Analysis. Essa sigla ela vem do inglês também, que é o Front-End Loading. Ela não tem boa tradução para português, por isso que eu deixei em inglês, certo? E ela é uma metodologia que foca principalmente nesses marcos de controle para garantir que você vai ter um projeto que é viável, que ele para em pé. E ela é usada principalmente na engenharia. Eu, na verdade, não sei dizer outros usos além da engenharia, certo? Aí tem outra coisa que se fala muito nos círculos de projeto, que é o gate. O gate é aquilo que significa em inglês mesmo, né? O portão. E para que ele serve? Ele serve para impedir que um projeto ruim passe adiante e consuma mais dinheiro do que ele deveria. Por exemplo, você fez engenharia básica de uma mineração de carvão. Um exemplo parecido com o que teve aqui no Rio Grande do Sul, certo? E aí você fez lá os estudos e tal, aí você vê o seguinte: só em contrapartida ambiental a gente vai precisar metade do dinheiro que a gente estava pensando em gastar para a obra. Aí você vai lá e comunica isso para as pessoas que querem realizar o projeto e elas colocam: obra X, contrapartidas ambientais meio X, então o custo total do projeto é 1,5x. Aí o camarada vai decidir: será que isso vale a pena? Pode ser que já na primeira interação o cara vá lá: não vale a pena. Mas vamos assumir por um instante que vale a pena naquele momento. Aí o camarada vai lá, faz uma engenharia detalhada, vê tudo o que precisa fazer, vê a sondagem, vê onde vai ser colocado o aterro, onde vai ser disposto o resíduo da mineração. E aí ele diz assim: sabe aquele dinheiro que a gente tinha previsto lá na primeira fase? Então, ele não é mais 1x. Ele, na verdade, ele é 1,4x. E sabe aquele negócio da contrapartida? Ele é um pouco mais, ele é 0,6x. Então, aquele dinheiro que no gate número 1 passou e era 1,5, agora no gate 2 ele é 2. Só que o nível de previsibilidade que você tem agora é muito maior, porque você já estudou mais, você já fez contação com os fornecedores, você sabe com um bom nível de precisão quanto aquilo vai custar. Aí você vai lá e diz de novo para os acionistas, para os investidores: então, agora eu sei, custa 2x de dinheiros esse projeto. Ainda estão afim? Ainda dá retorno? Aí o pessoal que vai investir dinheiro vai dizer assim: acho que não. Então eles vão lá e matam o projeto. E tudo isso é para quê? Para impedir que eu me comprometa lá no começo, quando eu não tenho ideia daquilo que vai custar o projeto de verdade, com fazer o projeto. Ou seja, começa a gastar muito dinheiro e muito recurso sem ter a certeza que aquilo é viável. Então, essa metodologia ela visa entregar uma coisa que vai ficar aderente ao plano que a gente tinha feito lá no começo. Lembra da curva S e do baseline? São essas coisas que são importantes. Então, aqui em penúltimo lugar, a gente tem a tal da punch list, ou lista de pendência. O que ela é? É uma lista que, obviamente, lista as pendências da. E quando elas são sanadas, ela recebia, né, lá antigamente, um punch, um carimbão concluído. Então, trazendo isso para um pouco mais para perto de vocês. Você está fazendo uma obra de prédio, aí você inspecionou o apartamento 102 da Torre A. Aí você diz assim: olha, aqui no marco da janela tem um arranhão na esquadria. Pintar. Tira uma foto. O tomada de dispositivo de uso geral do quarto principal não está instalado. Tira uma foto. Faz a lista.
Aí você dá um tempo para quem é o responsável equacionar aqueles problemas. Aí você faz uma segunda inspeção disso. O problema foi sanado. Punch. Problema número 2, sanado. Punch. É isso. Em obra industrial, é muito parecido e o princípio é bem simples, mas tem esse nome chique em inglês. Eu acho legal, cara, apresentar para vocês aquilo que vocês não sabiam. E por último, mas não menos importante, na verdade, no canteiro de obra, seja na obra civil de edificação, seja na obra industrial, seja na Lavradora Porto de Guarulhos, que foi um cliente meu, a gente tem esse negócio que se chama claim, em inglês, que é chique, ou pleito, que é o mais comum para aqueles que estão trabalhando com os empreiteiros brasileiros. Ele é muito comum em obra, como eu estava falando, mas ele acontece em essencialmente todos os tipos de projeto. Em resumo, ele é um pedido que uma das partes afetadas, e normalmente são as empreiteiras que fazem, faz contra os donos do projeto para dizer assim: olha, esse negócio que tu disse que era assim, ele não é assim, então eu preciso de mais dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. O camarada foi contratado para fazer instalação elétrica de 12 apartamentos e ele foi contratado para colocar, por exemplo, 50 tomadas e 60 pontos de luz. No meio do caminho, alguém chega e muda o projeto. É muito comum. Os arquitetos, vocês vão trabalhar com arquitetos provavelmente, vocês vão ver que são uma dor de cabeça tremendo. E aí ele diz assim: não, agora nós vamos ter 120 pontos de luz e nós vamos ter 120 tomadas. Aí o empreiteiro olha essa comunicação, você manda um e-mail. Então, galera, mudamos o projeto. Toma. Aí o cara vai assim: não, senhor, isso aqui não foi para isso aqui que você me contratou. Nós vamos ter que renegociar o contrato. Aí vai lá e manda um pedido para você. E você vai ter que pensar assim: oh, não tinha pensado que ia custar mais caro. E esse é um exemplo bem rasteiro, tá? Existem milhares de outros exemplos. E vocês vão se deparar na vida cotidiana de vocês em canteiro e gerenciando obras. E como eu disse aqui no finalzinho, essa é a fonte da dor de cabeça e pesadelo de 10 entre 10 excelentes projetos. Então, para concluir, o que a gente faz da vida? Vamos encerrar aqui, certo? Então, são dicas finais para vocês, meus queridos amiguinhos. Se você pretende continuar na área de engenharia, né, estudar o PMBOK, o Project Management Body of Knowledge, é muito bom, só que, na boa, de verdade mesmo, não é fundamental. Se tornar um PMP, um Project Management Professional, demora muito tempo, demanda muito estudo e não é essencial, de verdade. Só que ajuda. Como a gente mostrou ali no começo, tem uma área fantástica de integração, então vai dar um arcabouço de educação para vocês fantástico. Só que ele não é assim fundamental. Ou seja, vocês não precisam sair correndo no segundo que vocês se formarem em engenharia civil nessa universidade tão prestigiada, tão bacana, para fazer um MBA em gestão de projetos na FGV. Não precisa. E não é nada contra o MBA ou o FGV em si. É que vocês podem estudar e se aprimorar e se capacitar de outras formas, que não são necessariamente fazer esse tipo de curso. Se, e na eventualidade de vocês mudarem um pouco de carreira e forem para essa área de TI, seja por análise de dados ou trabalhar nessa fronteira entre a engenharia e a TI, tornar-se um certificado em Scrum Agile tem muito valor. Se esse é o caminho, recomendo fortemente estudar, porque as entidades que contratam dão muito valor a esse pedaço de papel. Eu acho um pedaço de papel, mas quem observa vocês enxerga de outra maneira. A Prince 2 tem muita aplicação, assim como outras certificações específicas da engenharia que eu nem falei, que é a PSP, que é a Project Scheduling Professional, que tem tanto na ACE, que a gente falou muito pouco, ou RMP, que é o Risk Management Professional. A PMI também faz essas duas certificações, né? Elas são muito bacanas e elas são bem mais voltadas para a área de engenharia. A gente falou de uma maneira mais abrangente, não faltando específico. Elas têm muita aplicação e elas são muito voltadas para quem vai trabalhar com cronograma. Se a sua ideia na vida é trabalhar com planejamento, aí eu acho que tem muito valor se tornar certificado em qualquer uma dessas aqui, beleza? E por último, e a dica mais importante de todas, eu acho que ela vale não só para gestão de projetos, mas vale de maneira geral para todas as áreas de conhecimento para as quais vocês forem se dedicar, é aprender muito e, de preferência, quase tudo que tiver para aprender sobre a sua área de negócio. Que só assim e somente assim vocês vão poder fazer bons escopos, bons orçamentos e, consequentemente, bons cronogramas. E assim o projeto de vocês vai ser necessariamente
se não extremamente bem sucedido, ou pelo menos vai ter uma chance bem pequena de fracassar. E é isso, galera, que a gente tinha para apresentar para hoje. Quem tiver dúvida, chama nós e manda no chat. E quem quiser me procurar pelo LinkedIn, fica à vontade de me chamar lá, eu adiciono, eu respondo. Quem precisar de dicas e outras coisas, fica à vontade para me adicionar. Grande abraço, galera. Tamo junto. Eu vou deixar com vocês aí. Então, gente, agora tem um espaço aberto para perguntas, dúvidas. Alguém quer perguntar alguma coisa, tem alguma curiosidade? Dúvidas, angústias, sofrimentos? Bom, fazer uma pergunta eu, então, assim, que eu acabei assistindo uma palestra sobre CAPEX e como é que a gente se prepara para uma situação dessa? Tá, fez um projetinho bonito, bacana, tá tudo no cronograma, bonitinho, cai a pandemia e aí? A gente senta e chora, senta naquele canto que a criança chora e a mãe não vê, como é que a gente faz? Cara, essa pergunta eu vou responder ela em duas partes, tá? Tem uma parte que é técnica e tem outra parte que é específica do cenário. A primeira parte é técnica, e a gente deu uma pincelada nisso quando eu estava falando, é como fazer um bom orçamento. Então, uma boa parte do orçamento é o que a gente chama de contingência. O que é contingência? A maior parte de vocês vai conseguir associar isso a uma palavra que eu não gosto muito, mas na prática é isso, né? Gordura. Ou seja, uma quantidadezinha de dinheiro a mais que ela é colocada lá no orçamento da obra ou do projeto para lidar com eventuais problemas. Mas assim, como é que a gente faz isso, Diego? Tem jeito? Tem técnica? Então, por exemplo, na prática, o que é recomendado que a gente faça é o seguinte: você vai lá, reúne um time de projeto, você começa a elencar os potenciais problemas que podem acontecer na vida do projeto, certo? Então, por exemplo, num cenário hipotético, pode ter um recalque na estrutura porque a sondagem não teve pontos de amostragem suficiente. Aí você coloca uma verbinha para lidar com isso. Eu posso ter que mudar de fornecedor de dispositivo, então aquele dinheiro que a gente alocou para dispositivos pode ser que fure, então a gente coloca um dinheiro a mais. E coisas desse tipo. E aí, isso significa que aquele dinheiro vai ser usado? Não, ele vai ser usado na eventualidade daquele risco se materializar. Então, você tem uma probabilidade daquele problema acontecer, e você vai colocando um dinheiro conforme a probabilidade daquele evento, conforme esses exemplos que eu estava citando agora, acontecer. Tá? Isso é a técnica de como é que a gente se prepara para uma eventualidade desse tipo. Mas uma eventualidade genérica. Só que aí, meu amigo, a gente fala sobre pandemia. E aí eu estava comentando isso com alguns amigos há algum tempo, que é o seguinte: quem é que em sã consciência ia imaginar que não só uma cidade, que não só um canteiro, que não um estado, que não só um país, mas que o mundo inteiro ia parar, ia impor restrições de distanciamento social e isolamento, simultaneamente em todos os países ao mesmo tempo? Eu duvido. Eu digo para você, se em 2019, em dezembro de 2019, eu tivesse numa cadeira de conselho e um camarada viesse defender um orçamento para mim, assim, não, eu vou orçar aqui um dinheiro, que é mais ou menos metade do meu orçamento, para a eventualidade de o custo de material disparar 50%. Eu digo, isso é absolutamente maluco. Quando foi que isso aconteceu na história da humanidade? Isso nunca aconteceu. Até que acontece. Então, na verdade, o Covid, ele é o que a gente costuma dizer, a pandemia, ela é uma mudança de paradigma em como a gente pensa. Então, a partir de agora, todas as pessoas que fizerem análise de risco, elas vão ponderar sobre a probabilidade de uma pandemia acontecer de novo. E aí, assim, tu me pergunta, tá, Diego, mas a minha obra já está rolando. Eu já tinha me comprometido a fazer essa obra antes da pandemia rolar. E aí, como é que a gente faz? Aí, necessariamente é o seguinte, quem está investindo dinheiro vai ponderar se vale a pena continuar a obra ou não. Nossa, que horrível, como é que eu quero parar uma obra? Pois é, acontece. Mas assumindo, mais uma vez, uma outra hipótese de que a obra está continuando e o camarada está disposto a bancar, aí a gente vai para o terceiro estágio, que é o seguinte: é renegociar com os fornecedores. Por que vai acontecer? Exemplo prático, tá? Na pandemia, e ainda hoje, o que acontece? Você não pode ter a mesma quantidade de trabalhadores que você levava no ônibus que antes. Você tem que levar um terço, ou metade, ou três quartos.
Ou seja, você vai impor uma limitação no transporte, você vai impor uma limitação de ocupação de espaço físico no canteiro, você vai impor uma limitação de ocupação de espaço físico nos restaurantes, você vai ter protocolos de saúde e higiene nos canteiros e na execução das atividades, ou seja, todo o custo de operação, eu ainda não falei nem de material, de operação, ele vai sofrer um incremento. E aí o camarada vai repassar isso para você. Como é que você lida com isso? Você tem dinheiro em reserva? Pode ser que não tenha. Se você não tiver, como é que você repassa? Outro capítulo à parte, mas esse é o desdobramento. E aí, por último, e não menos importante, você tem a parte do custo de material. Então, para quem está mais a par de como a situação de material hoje está acontecendo, então, o preço do aço, que afeta o preço do vergalhão de perfil, disparou absurdamente. O preço de cimento disparou absurdamente. E você tem o último componente da composição do custo de obra, que é a mão de obra, também disparando absurdamente. Então, se não tem dinheiro para bancar, o projeto fica, obviamente, em risco. Então, para responder e fechar a resposta da tua pergunta, Felipe, é o seguinte: tem que rezar para o camarada ter dinheiro para bancar um problema desse. Porque com a pandemia, ninguém estava pronto para a pandemia, não. Beleza? Então, via de regra, você tem técnica para fazer um bom orçamento e se prevenir contra problemas desse tipo. Mas no caso da pandemia, é só oração. Tá fácil, então, Tá tranquilo. fácil, tá moleza. E uma última coisa que a gente falou muito de gestão de risco e tal, isso aí não é só numerologia, tem algum Não. tipo de treinamento, de curso, alguma coisa que tu sugeriria para se preparar para esse tipo de coisa? Então, tem uma ferramenta que a gente na consultoria usa, e é uma ferramenta especializada, né? E ela mas é só uma das que estão disponíveis no mercado, que é a @risk, que é a @risk, né? E é um software que ele lida bastante com simulação e como fazer esse tipo de abordagem estocástica, estatística de modelagem de riscos, né? Então, infelizmente, galera, para vocês estudarem isso, necessariamente precisa estudar bastante estatística. E eu digo para vocês, na minha experiência, muita gente que conversou comigo não sabia fazer um teste bicaudal. Então, assim, meu Deus, terceiro semestre, probabilidade estatística. É isso, tá? Então, saber fazer teste, saber interpretar um teste estatístico, ele é muito importante. Caramba, Diego, como é que tu aprendeu isso? Eu tive sorte, porque a minha primeira atividade que eu fiz logo depois que me formei foi trabalhar em controle de qualidade numa fábrica, que foi lá na Philip Morris, lá atrás. Então, eu sempre gostei muito de estatística, gostava muito da parte de instrumentação elétrica, que tem muito a ver com estatística. Então, tinha uma grande sinergia daquilo que eu fui fazer, e isso foi escalando ao longo da minha carreira. Não é todo mundo que tem essa mesma chance. Não obstante, estudar estatística é uma das coisas que eu sempre recomendo para os meus mentorados, e é uma das coisas que vai diferenciar vocês no mercado de trabalho grandemente. Quem sabe lidar com estatística não fica mal parado. Sempre tem alguma saída. Tranquilo. Gente, alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento? Pergunta para nós, gente. Eu tô louco para responder pergunta. O pessoal tá meio encabulado aí. Pô, eu tenho palestra esses dias lá na Federal de Pelotas. O pessoal tá cheio de perguntas. Vocês não vão perder para eles, não, né? Meu Deus. Eu apelo. Tô nem aí. Ver com o Joe, a gente recebeu alguma coisa via chat aí, Joe? Perguntas não, só elogio aqui. Pô, legal, galera. Bacana. Eu agradeço o elogio de toda forma, de coração. Felipe, mais alguma coisa? Joe, Vitória, pessoal que é do DA, quer fazer alguma pergunta? Para mim não. Tá joia, bacana. Oi, Vicky, não te ouvi. Não, você disse que tá tudo certo. Então, maravilha. Então, acho que a gente termina, Felipe? Acho que vamos encerrando então, como já diziam no quartel, né? Se não tem mais dúvidas, agora temos dívidas, né? A É isso palestra foi aí. dada
Então, pessoal, agora é a hora da gente começar a correr atrás, porque isso é uma ferramenta que com certeza a gente vai usar quando sair para o mercado de trabalho. Tá Galera, certo? um último recado, então, eu agradeço pela atenção de vocês. Eu fiquei muito feliz com os 48, 49 que tiveram conosco hoje. Me sinto muito honrado, é uma felicidade imensa estar com vocês hoje. Eu tenho a paixão de falar com os alunos de engenharia, ainda mais vocês que são da mesma universidade que eu, Felipe. Fico muito orgulhoso de vocês estarem aqui comigo hoje. E aqueles que tiverem alguma questão, alguma dúvida, precisarem de ajuda, basta me chamar lá no LinkedIn. Eu vou fazer o que eu puder para ajudar vocês, tá bom? Tá certo, então. Muito obrigado pela tua atenção aí, Diego, pela presença Valeu, aí. galera. Grande abraço. A comissão agradece muito a presença de todos. Uma boa tarde para vocês. Valeu. Falou, até mais. Vou parar a gravação aqui.